Olá, este é o blog Civil Imobiliário. No vídeo de hoje, eu tenho a enorme honra de entrevistar o Dr. José Horácio Ribeiro. Dr. Horácio, que é mestre e doutorando pela PUC de São Paulo e presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo. Dr. Horácio, muito obrigado por aceitar o convite por essa entrevista no nosso blog. E eu gostaria de começar pedindo para que o senhor desse um breve relato do IASP e da sua importância, seja para a advocacia, seja para a própria democracia brasileira. Em primeiro lugar, agradecer ao Alexandre pelo convite e cumprimentar a todos que estão nos assistindo. O Instituto dos Advogados de São Paulo, agora nesse ano de 2014, ele completa 140 anos de existência. Foi fundado em 29 de novembro de 1874 e é a segunda instituição jurídica mais antiga do país. A importância histórica do Instituto decorre exatamente dessa tradição que ele tem de ser uma casa de cultura jurídica. Então, apesar de ostentar no nome Instituto dos Advogados de São Paulo, nós congregamos todas as carreiras jurídicas. Então, o Instituto tem como associados magistrados, membros do Ministério Público, e isso nos proporciona uma capacidade de diálogo que é muito diferenciada. E talvez essa seja realmente a grande tônica de atuação do Instituto, porque além, evidentemente, da defesa de questões relacionadas à advocacia, hoje o Instituto consegue se preocupar com questões muito maiores do próprio funcionamento da justiça e da própria defesa da sociedade. Então tem sido historicamente esse o papel do Instituto e que tem se acentuado nos dias de hoje. Então o objetivo do IASP, a gente não tem um objetivo puramente em defesa da advocacia. Além também, acho que de um objetivo acadêmico, porque a gente vê muitos trabalhos saindo do IASP, e também um trabalho no processo legislativo. Quais outros objetivos que você pode destacar do Instituto? Talvez o principal, o nosso Estatuto Social é muito rico na designação dos fins sociais do Instituto, mas talvez eu destacaria a defesa do Estado Democrático de Direito. Esse, me parece, é o que contempla a grandiosidade dessa atuação histórica do Instituto e do que tem sido feito. Neste cenário, o que o Instituto tem maior capacidade é a produção de cultura jurídica. E essa produção de cultura jurídica, ela é demonstrada nos nossos eventos, todos eles que são desde os debates, seminários, as reuniões almoços, os eventos abertos ao público, ao nosso programa de televisão, as publicações oficiais do Instituto, o próprio site do Instituto, ou seja, hoje todos os canais de comunicação possíveis, tanto de mídia social, mídia eletrônica, publicação impressa, tem sido intensamente utilizada pelo Instituto para a divulgação dos estudos desses trabalhos feitos pelos seus membros. Com relação às comissões do IASP, como é que a gente divide as atividades do IASP? Seja as atividades culturais, as atividades acadêmicas e essas atividades também das comissões que tratam sobre determinados processos legislativos. E agora a gente tem andamento do direito do consumidor e também do Estatuto das Famílias. É importante entender que isso é uma questão de organização de trabalho. Tá. Então, repetindo, é fundamental para o Instituto colaborar nesse processo de amadurecimento e produção de cultura para as tomadas de decisões. Então, quando se está em discussão uma norma, um projeto de lei, o Instituto colabora para que seja feita a melhor lei possível. Esse é o objetivo. Então, dividir as comissões em temas que são temas hoje contemporâneos, foi essa a nossa preocupação. Então, sair daquela divisão que era uma divisão muito tradicional do direito, separar exclusivamente em linhas de estudo, direito civil, direito penal, e passamos a cuidar, por exemplo, comissões como a de compliance criminal, a de governança corporativa, a de bioética, ou seja, temas que hoje são temas transversais, que não estão só ligados a uma matéria do direito. Mas você pega, por exemplo, uma comissão com uma comissão de mobilidade,
e transporte. Você tem ali direito civil, direito do consumidor, direito administrativo, direito constitucional. Então, e com um objetivo muito maior, que é o principal dessa gestão, que é atuar em políticas públicas. Ou seja, a maior capacidade que o Instituto tem é de orientar em diretrizes. Muito mais do que o detalhe específico que ali, obviamente, se você não tiver um encaminhamento correto, vai haver uma série de distorções. Então, a nossa preocupação tem sido nessa questão do encaminhamento correto de algumas questões que nos preocupam. Presidente Horácio, a sua gestão ela já está na metade, a gente tem mais esse ano de 2014. Quais foram os principais feitos que já foram realizados até agora e os principais objetivos que o senhor ainda pretende fazer nesse ano de 2014? Muito bem, o mandato ele vai até dezembro de 2015 e a nossa preocupação, como dito, é em políticas públicas. Então, o que tem de mais relevante para nós é ter atuado nessas questões como o processo judicial eletrônico, que é uma preocupação muito grande, que é uma mudança de cultura da advocacia. Então, o Instituto promoveu o primeiro grande debate envolvendo todos os tribunais, o Ministério da Justiça, para que pudesse produzir a norma que foi produzida pelo CNJ, né, fruto de muito debate, como uma regra geral para a implantação do processo eletrônico em todo o país. Que essa foi uma preocupação nossa, para que o advogado, que no final das contas é o instrumento do cidadão no exercício do direito de defesa, ele pudesse ter um ambiente de trabalho com um mínimo de segurança jurídica, né? Então, essa preocupação nossa, isso fosse tratado de uma forma igual em todos os estados, né? Além disso, o Instituto pôde atuar em audiências públicas perante o Supremo Tribunal Federal, essas que o Supremo realizou em 2013, 7 audiências. O Instituto teve a oportunidade de participar de 2 delas, a relativa à reforma política, especificamente em relação à doação para as campanhas pelas pessoas jurídicas, e a questão relacionada às biografias não autorizadas. Ou seja, sempre temas assim de grande relevância e de grande impacto, né? O Instituto tem se preocupado. Agora, recentemente, nós estamos, juntamente com o Conselho Federal da Ordem, trabalhando na questão do sistema prisional do país, também no auxílio de diretrizes para o trabalho, até as ações que serão propostas em cada estado, né, para a garantia do mínimo de respeito dos direitos humanos. Doutor Horácio, até o momento, quais as principais dificuldades o senhor enfrentou na presidência do IASP? Eu não diria dificuldades, né? Nós temos desafios. O maior desafio nosso, que no meu modo de ver é a nossa maior virtude também, é o fato de ser um trabalho voluntário. Então, o Instituto ele não tem um interesse específico num determinado setor de ter aprovado uma determinada lei ou uma proteção de um determinado direito porque eu defendo uma classe ou um segmento. Então, a nossa preocupação é com o correto desenvolvimento do país. Então, você motivar as pessoas a produzir material, né, para que a gente possa caminhar exatamente nesse sentido. Então, esse é o maior desafio, emprestar o seu tempo, né, para essa causa, para esse ideal, né, identificar esses temas, né, e conseguir dar efetividade para as propostas que são apresentadas pelo Instituto. Presidente Horácio, muito obrigado pela sua entrevista, que gentilmente aceitou o nosso convite, e é muito importante para nós, do blog, e para todos que acessam, conhecer um pouco mais a história do Instituto, que tanto faz e tanto fez, seja pela advocacia, seja pela cidadania brasileira. Eu que agradeço e convido a todos a acessar o site do Instituto, onde vão poder ter mais informações, que é o iasp.org.br. Obrigado.